Como é que chegou primeiro esse papel para você? Então, eu recebi um telefonema do Guilherme Samora, contando que a ideia deles, a ideia de se fazer a outra biografia, Sim. que é exatamente os 5 últimos anos dela. Que se chama exatamente isso, a outra é a biografia. outra biografia, sim. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que eu falei assim foi, mas e a família? Ela concordou que eu, sabe, né? Claro. Aí, não, a família achou muito legal, o Roberto achou muito legal. Aí eu falei, claro, eu também estou achando ótimo, sim, vou fazer. Eu tinha acabado de ler. Você tinha acabado de ler? Tinha acabado de ler. Quando eu li a primeira biografia, Sim. e depois a outra, sempre tem uma coisa, porque eu sabia que era triste. Mas alguém tinha me dito, não sei, não lembro nem direito quem foi, que quando leu, que foi tão importante ter lido e tal, e eu li. Aí acabei de ler, sei lá, passou tipo um mês, 20 dias, aí eu recebi esse telefonema. Eu já fui loura, eu já fui ruiva. Ruiva é muito bom. Ruiva é bom no palco, é porque é cor do fogo, do sol. E depois eu fui deixando o cabelo ficar grisalho até ficar da cor da lua. Eu me lembro que teve uma passagem, porque a gente recebeu o roteiro do Guilherme e nós começamos a improvisar. Por quê? A gente tinha que ter a dramaturgia, né, assim. E começamos a trabalhar e todo. Então, quando a gente tinha o formato todo, começo, meio e fim, nós começamos a chamar amigos para ouvir, para sentir se a gente estava sendo correto. E numa dessas eu chamei o Sabac, o Marcelo Sabac, que é muito meu amigo, roteirista, né? E aí foi muito interessante, porque ele tinha acabado de perder a irmã dele com 37 quilos, da mesma doença. Né? Câncer no Então, pulmão. exatamente. Aí o que acontece? Como é que a gente lida com isso? Porque o livro era muito triste. E a gente não queria que ficasse melodramático, piegas, nada disso. Mas ele falou assim, Lília, mas as pessoas, elas precisam chorar. Elas precisam chorar. Isso não significa porque as pessoas se revoltam e choram, e o público precisa chorar. Aí foi assim, a gente estava indo todo, como é que fala? É um jeito elegante Cuidadoso. de ser, cuidadoso. De repente, o piano ficou mais forte, mais forte, mais forte. E aí é uma festa. E aí foi o que você assistiu. É uma festa, não tem nada de triste, pelo contrário. É uma peça que navega por várias camadas, musical, stand-up, monólogo, drama, é aula de ciências. Você fica sabendo, né, como é que funcionam alguns aparelhos do hospital, com o humor da Rita. Sim. O que é isso? Sim, isso uma é mulher uma que coisa tem humor para falar de hospital. Isso está bem claro no livro. O Roberto sempre falava muito da coragem dela, né? E ao mesmo tempo da ironia. E essa coragem misturada com a ironia, no fundo, quando está você passando por uma situação difícil, é uma dor. E a gente não precisa ficar expressando muito, porque o público sente. E ele me ajuda, o público é que me ajuda. Como? Ele me ajuda porque, assim, a gente estreou, a gente ensaiava. Você não sabia? Não. Aí a gente estreou... Você tinha preocupação de ser pesar um clima e ficar... Não, a minha preocupação era assim, eu queria ser muito fiel e alimentar tudo
tudo que as pessoas ou sabem, ou souberam, ou sabem sobre ela. Precisavam saber. E, ao mesmo tempo, eu queria ter muito respeito, principalmente por conta da família. Porque a família né, tinha permitido que eu fosse para a cena fazer a Rita. Então, isso eu tinha essa preocupação. Tanto que eu chamei o Roberto para assistir o ensaio de legging, de todo. O ensaio de legging. O ensaio de legging. Porque eu fiquei pensando o seguinte, como é que prepararam o Roberto para ver essa peça? Porque... Mas ele foi muito legal. Como muito foi? Legal. Então, ele chegou, assistiu, depois ele falou coisas incríveis, coisas lindas, e aí ele se predispôs a fazer o piano, aquele piano que você ouve. Piano Roberto dele. de Carvalho. É demais, é demais. Então, isso foi, né? Eu acho que se ele não tivesse acatado ou gostado, não sei, ele jamais se... Imagina. E para mim, quando eu me vi do lado dele na casa da Rita, com as coisas dela, ele tocando piano, falando assim, não, aí as pessoas falam assim, você canta? Não, eu acho que baixa o espírito, aí eu canto. Não. Aí eu tenho que falar, pessoal, esta mulher canta. São coisas da vida. E a gente se olha, não sabe se vai ou se fica. São coisas da vida. E a gente se olha, não sabe se vai ou se fica. Como que foi ter um pianista dessa qualidade ali colaborando nessa peça? Eu sou muito agradecida à família, muito mesmo. E muito a generosidade do Roberto, de receber a gente na casa dele, de mostrar assim o ambiente que eles viviam, de contar como foi a história. A gente também não fica perguntando muito, porque deixa a pessoa falar aquilo que ela tem vontade. Claro. E ele sempre foi muito assim, numa boa, né? Abria a história numa boa. Aí, quando a gente foi para o estúdio, sentamos, eu sentei do lado, ele no piano, fazia tempo que ele não tinha tocado, não tocava. Aí ele começou a tocar coisas da vida, e foi a primeira e única que ele tocou, porque ele já tocou perfeitamente. E aí eu fui cantando e fui vendo, falei assim, olha, que tá bem assim, tá bem... Teve tá que bem mudar suave. o tom? Não. Não, ele já foi direto, porque eu gravei, mandei para ele e ele ouviu. Claro. E aí, quando ele sentou, ele já estava foi. lá. Aí a música Nem Luxo, Nem Lixo, ela, como eu falo no meio, ele teve algumas... O Luiz fez alguns reparos, aí depois, aí a gente começou, olha, era bom se tivesse mania de você, na hora que os bichos entram. Ele foi fazendo tudo assim, na hora. Rolando. E foi muito bonito que quando acabou, ele falou assim, se tiver mais alguma coisa eu puder contribuir. Existe coisa mais bonita que isso? Ele foi muito generoso. É um fofo, né? Não, ele é um fofo, ele é uma pessoa... Como a Rita diz, é o Lorde, né? É o Lorde. É o Lorde. É inteligente. A cultura, assim, de uma... assim... Beijinho para você, Roberto, de nós aqui nossa, desse lado. Eu sou muito agradecida mesmo. Ele foi demais especial. E eu jamais vou esquecer como a forma como ele recebeu a gente na casa dele. Jamais. Deu medinho de fazer uma personagem tão marcante? Olha, medo deu. Mas eu pensava assim, ai meu Deus, por que eu fui aceitar? Mas ao mesmo tempo, eu não sei, tem certas coisas que quando eu comecei a ensaiar, foi muito legal, porque eu chamei uma galera muito legal, que é a Beatriz Barros, a Sol Menezes, o Pedro Levorim, que era a Dani Nega, assim, mas assim, uma galera jovem. Sim, sim. E foram todos para o Rio de Janeiro, no meu apartamento, que eu tenho um escritório, ficaram todos lá. E a gente, cada dia nosso,
era uma evolução. Sim. Ele não voltava para trás. De leitura. De leitura, de processo, conversa, de de tudo. conversa. Cada dia tinha essa galera sempre muito criativa e era sempre um passo à frente. Então, isso a gente tem uma certa garantia, uma intuição. Sim. Não que seja regra. Tá. Você pode também falar, isso é um fracasso. Mas o que você está falando é isso, é uma intuição É uma comprovada intuição, na real do teatro. E sem nunca pensar assim, encontro. será um sucesso. Não, era sempre em cima do trabalho. Se isso era pertinente, se não era pertinente, se podia fazer. Era em cima de muita pesquisa. Os meninos leem muito, a diretora Bia sempre lendo demais, a Sol também contribuindo muito, o Pedro com o cenário. Aí quando foi entrando a música, foram entrando as coisas, a gente já viemos para cá com tudo já meio um borrão e fomos aprimorando. Então, isso me dava... chamávamos as pessoas para assistir, aí elas iam dando opinião, a gente ia ganhando confiança. Então, quando eu estreei, a gente não tem aquela confiança plena, mas eu sei que a gente fez o melhor. Tem umas fotos suas com a Rita no Altas Horas lá da Globo, que ela ajoelhada ali. O que vocês estavam Então, conversando? na peça, o que acontece? É o que eu conto, né? Não é spoiler, mas as pessoas vão lá e elas vão gostar do mesmo jeito. Não tem problema. Na peça, quando eu conto o que aconteceu, foi verdade. Eu assisti os shows da Rita, mas eu vi ela assim. Eu achava que ela tinha 1,90 m. Quando ela chegou perto de mim, ela era muito pequenininha e magrinha. Né? Aí teve uma hora que o Serginho falou para eu falar alguma coisa e eu falei que eu tinha ficado emocionada. Aí, por conta disso, ela veio perto de mim e se ajoelhou. O Roberto tirando foto, todo mundo tirando foto, e eu com aquele negócio. Assim, aí ela falou que ela era minha fã. Quando ela falou que ela era minha fã, eu não sabia o que falar. E passou o tempo, acho que são 12 ou 14 anos. Sim. Aí, quando veio o convite, é que a gente se lembrou. E para você chegar, como é que a gente chega? Todo mundo sabe o final dela. Sim. E como é que a gente chega no final dela? Então, acho que foi um gol que a gente fez ali, no final da peça. Parei de fumar, parei de beber, parei de jogar, parei de ser aquele sem cafajeste, aquela peste. Fazendo esse papel, o que mais te surpreendeu sobre a Rita? Quando eu cheguei na casa dela, que eu fui no lavabo, tinha uma tampa na tampa da privada, ela era toda meio de crochê, assim, uma tampa meio artesanal, do tempo da minha avó. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu trouxe um monte de toalhinha que a minha mãe bordava. Minha mãe bordava as toalhinhas, bordava o bico do lençol. Sim. E eu ouvi muitas vezes, muita gente dizer que aquilo ali era cafona, que aquilo não usava mais. Botava roupinha no liquidificador. Exato, exato. E quando eu vi aquele mundo, um pouco que eu vi aquele mundo, eu falei, como é bom a gente ter personalidade e a gente não ouvir nada dos outros, fazer aquilo que a gente acha que é bom, que te agrada e que dane-se os outros. Para que ouvir... O nosso ídolo faz isso. O nosso ídolo faz isso. Bota então eu achei, roupinha na privada. Poxa, uma capinha, que coisa mais... O banheiro era uma graça, com todo... Tinha uns vasinhos, tinha tudo que você possa imaginar. Eu falei, caramba, eu sou assim, eu gosto disso, entendeu? Vamos ver o que eles estão falando. Rita Lee Build Up, chama o perguntador, tá? Qual sua memória mais antiga com a Rita Lee? A mais antiga foi no show, o primeiro show que eu fui dela, que eu ficava olhando no relógio, que eu precisava voltar para casa, que eu tinha mentido. Você tinha mentido que você... Que eu ia em qualquer lugar, eu acho que eu... Menos no show da Rita. Menos no show. Pois para você ver. Você disse que assistiu Divinas Palavras. Divinas Palavras, meu pai não sabia que eu fazia teatro.
Que Não, nem. Aí a minha mãe sabia, mas não imaginava. E eu ficava nua no palco. Sim. Você pode imaginar se meu pai aparecesse lá? Caraca. Ele não apareceu. Ele nunca soube. E poderia, né? Estava aberto lá claro, a porta e tal. Claro, claro, claro. Que doideira. É. Eita, mulher corajosa. É corajosa, fui corajosa, mas ao mesmo tempo também, às vezes a gente paga um preço. Sim. Paguei um preço pela coragem. Não tem como, porque por mais coragem que você tem, por mais que você fale assim, não, eu vou conquistar o mundo, ele tem preço.